Tá, então a gente já teve a Úrsula, que falou aqui que ela não é dentista, mas o assunto interessa, então que bom que ela tá aqui. Muito bom. A Lilian, tudo bom, Lilian? Luca. Olá! Algumas pessoas, Josi, me pediram para gravar a live, que elas não Tá iam poder estar aqui. Eu vou tentar, eu tô falando aqui, eu vou tentar gravar e disponibilizar depois, tá? Então, não se preocupa que a gente vai gravar sim, tá? O pessoal tá entrando, e eu queria, Josi, antes da gente começar, te agradecer pelo convite, tá? De você estar aqui, de você ter aceito o meu convite de fazer a live, né? De falar um pouquinho sobre o contexto da pandemia, sobre o planejamento financeiro e sobre odontologia, né? De um modo geral, porque eu sei que tem pessoas que não são dentistas, né? Mas que também essa live vai ajudar, porque a gente vai dar um panorama geral, tá bom? Nossa, tá Sim, tendo um barulho agora aqui, né? Acho que eu vou ter que pôr o fone, peraí. tá bom. Eu que agradeço, né, o convite, Ana, e é muito bom agora, né, nesse momento, né, da pandemia, a gente conversar, a gente bater um papo aqui, né, não só da área da odontologia, mas também, né, em como as pessoas, né, elas estão lidando com isso, né? Estão lidando nesse momento. Então, vai ser uma conversa muito bacana. Então, Júnior, olá, Júnior. Olá, Candy, saudades. Ai, muito bom ver vocês aqui, Fábio entrou né? aqui, Muito bom. gente. Josi, então, eu sei que você é dentista, eu queria que a gente se apresentasse um pouquinho para o pessoal que já conhece a gente ou as pessoas que não conhecem, né? Então, eu Sim, queria que você se apresentasse primeiro, por favor. tá bom. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, pessoal, eu sou Josiane Shibuya, eu sou cirurgiã dentista. Sou especialista em dentística estética, o famoso, né, sorriso dos famosos, a curiosidade de muitos aí como que a lente funciona, então é a minha paixão na minha profissão e também na parte reabilitadora, né? Mas o foco, assim, minha paixão é a realização em proporcionar o sorriso aos meus pacientes, né? E então, assim, a gente começa a falar em dente, vocês vão perceber que a nossa área a gente tem que é suspeito em falar, né? Mas eu já sou formada e graduada já há 6 anos, né? E realmente eu já tenho uma história aí de carreira desde empresária, né, autônoma e poder aí compartilhar um pouquinho com vocês hoje vai ser uma satisfação. E você, Ana? Obrigada, Josi. Então, só para contextualizar, a Josi ela é especialista em dentística e aquela famosa lente de contato, que é aquele sorriso que o pessoal sempre comenta, né? Ah, mas é de verdade? Eu escuto muito isso, né? Como eu sou dentista, ah, esse sorriso na TV é de verdade? Porque hoje em dia as pessoas tá sendo muito divulgado nessa parte de estética e é bem bacana, né? Sim. A minha linha fugiu um pouquinho da Josi, né? A Josi foi para a área clínica e desde que eu me formei, eu me formei em 2009 na Universidade de São Paulo e na faculdade, na USP você tem a possibilidade de você fazer alguns cursos que são fora da faculdade. E desde aquela época eu sempre fazia um curso administrativo porque eu sempre gostei dessa parte. Então eu ia para a FEA e fazia um curso de business plan, de planejamento, de marketing. Eu sempre gostei dessa parte. E eu nunca vi ela separado da odontologia. Eu nunca vi a parte administrativa separado da minha profissão como dentista, porque eu pensei que em algum momento eu iria me formar e eu ia ter um consultório que é um negócio. Então eu acabei me especializando, eu acabei desde muito cedo buscando conhecimentos administrativos, fiz gestão tributária, eu gosto, né, desses assuntos, eu adoro conhecer. E eu acabei indo para essa parte mais de consultoria. Então, eu ajudo dentistas a fazer um planejamento estratégico, um planejamento de processos nos negócios, planejamento tributário. Por exemplo, a maioria dos dentistas são pessoa física
E às vezes eles ficam naquela dúvida, poxa, será que compensa eu virar pessoa jurídica? Será que sendo pessoa jurídica compensa eu ter um consultório, ter uma clínica, ser, né? E o que eu vi durante a minha formação é que todas as informações tributárias, toda a parte de planejamento voltado para dentista era muito limitado, porque a nossa atuação profissional ela é muito ampla. Tem dentista que tem consultório, trabalha dentro do consultório como pessoa física, trabalha em outra clínica por porcentagem, trabalha meio período na prefeitura. Então, assim, a nossa classe ela é muito ampla, ela é muito mista e eu sempre via que carecia informações específicas para a odontologia. E aí eu fui me especializando, comecei a trabalhar em consultoria, clínicas, consultórios, redes de franquia, e eu vi que é um tema que muitos dentistas não sabem, ou sabem e têm dúvidas, ou desconhecem, e aí a gente vai entrar mais para frente num tema que é alarmante aí, que são os riscos que vocês estão correndo sem saber. E a gente não está nem falando do coronavírus, a gente nem chegou a falar do coronavírus. Então, Josi, obrigada. E eu chamei a Josi porque ela foi uma dentista que fez, né? A gente acabou fazendo um trabalho de consultoria, então ela também vai relatar um pouquinho como é que foi para ela. Então, Sim. Josi, eu queria. Você se apresentou como dentista, né? E esse contexto que a gente está, e não tem como a gente não falar do coronavírus, né? Porque mudou totalmente. A gente vai falar que mudou muito o contexto para dentista. Se você é um dentista que depende exclusivamente do seu atendimento, você está sentindo, ou no seu bolso, ou medo, né, do atendimento ali. Então, Josi, como que tá para você? E eu sei que você atende algumas urgências, né? O atendimento nesse contexto, como que tá para você? Então, com a situação da pandemia no momento, os atendimentos eles estão acontecendo mais para urgências, né? Então, eu tenho percebido. Oi, Dani, saudades. Eu tenho percebido que é pouco, né, o atendimento por conta que o que está acontecendo? As pessoas elas estão em casa. Elas estando em casa elas começam a o quê? Fazer comidas gostosas. Então elas comem. Então é a diversão delas hoje, né? Estando em casa, é uma das poder fazer comidas gostosas e elas acabam com isso se alimentando mais. Então aquela prótese que está provisória para concluir um tratamento de prótese, ela acaba soltando. Um dente que ele tinha uma restauração que ele, né, ele vem a ter uma fratura. Então, o paciente que começa a ter uma dor de dente, acordou, nossa, dormiu, acordei com dor de dente. Então, esses procedimentos, né, nesse momento, é o que está tendo a condição, né, liberado até mesmo pelo conselho, de estar fazendo os atendimentos. A gente está tendo que realmente seguir o protocolo, né, principalmente de EPI, né, a proteção realmente do profissional para poder atender o paciente, a orientação do paciente com antecedência, saber se ele está com alguns sintomas, saber se ele teve contato com alguém, se ele viajou. Então, se ele não tem esses sintomas e realmente ele entra, né, nessa condição de urgência, então, ao chegar no consultório, a gente tem que aferir a temperatura, né? Então a gente percebe que é pouco o atendimento, assim, que realmente a gente, como profissional, a gente tem saído de casa também. Por conta disso, né? Não é uma frequência clínica, né? Então a gente percebe que a gente realmente eu tenho saído, né? Hoje mesmo, ó, até tô com marquinhas aqui da máscara que a gente tem que utilizar, mudou totalmente. Então, realmente, isso a gente vai até conversar adiante, porque são preparatório, né, que o profissional vai ter que se cuidar para poder atender o paciente, passar uma segurança para ele, né, nesse atendimento. Então, temos mudanças aí na odontologia. Então, com a pandemia, a gente, como profissional, está tendo muitas alterações de protocolo, inclusive.
Eu não sei se você teve essa sensação, né? Eu estou acompanhando vários dentistas, né? Eu pertenço em vários grupos, né, da odontologia, tanto da parte de saúde pública, né, que eu sou sanitarista, como clínico, né, e a parte técnica, né, de procedimento. E o que eu vejo houve duas grandes. Imagina que é como se fosse uma água que a gente colocou para ferver. Então, o que surgiu, né, dessa pandemia e o contexto, né, da live do planejamento veio muito em função dessa pandemia, porque o que floresceu? A questão da contaminação, porque a nossa profissão sempre foi, desde antes do Covid, uma profissão de risco, porque a gente tem muito contato muito próximo com o paciente, saliva, aerosol, todo o ambiente. Então, eu lembro até hoje, quando eu estava na faculdade, um professor falou para mim assim: esses cuidados, né, de máscara, limpar a asepsia, o medo que a gente tem de um paciente ter alguma doença, a gente não sabe, a gente tem que achar que todos têm É, Covid em tudo, porque a gente não sabe quem tem ou não, e a gente, como profissional da saúde, a gente tem um risco maior, né? Dentistas, médicos, enfermeiros, toda pessoa que trabalha se relacionando com outra muito próximo, profissionais da saúde. Então a gente tem que ter o risco de contaminação que hoje está muito mais claro. Eu falo que as pessoas hoje estão olhando mais para isso, que são cuidados que os dentistas sempre existiu, né? Os dentistas sempre tiveram esse cuidado e hoje tá mais claro isso para todo mundo. E até o é, risco de contrair aí algum vírus ou alguma bactéria. Isso exato. está bem evidente, então até fica aí a dica, né, para novos protocolos, novos processos que vão surgir, e a gente vai falar um pouquinho disso. E outra coisa que ficou muito clara também foi a questão que o isolamento impactou diretamente, não só os dentistas, mas isso todo mundo, financeiro, né? Que é o motivo da live, inclusive. É, Quem já tinha um planejamento está sentindo e quem não tinha está sentindo mais, né? sim. E a questão é que o dentista, basicamente, ele atua. Eu trabalho com consultoria, mas assim, como clínico, basicamente é no atendimento. E você relatou que houve uma diminuição. Então, o impacto ele é imediato. É. Então, o que está acontecendo é que a gente tem diversos tipos de dentistas. A Josi, né, ela atua clinicamente, eu atuo em consultoria. Existe aquele profissional que tem um consultório, tem um profissional que tem uma clínica, tem aquele profissional que ele é CLT, que ele dá aula, que ele tem um vínculo empregatício. Então, tem diversas pessoas que podem estar assistindo a live, que estão sentindo a pandemia, o contexto que a gente está financeiro de formas diferentes. Então, a gente tem que pensar que a gente está falando Uhum, para todo mundo, né? Quem sim. atende, quem tem consultório, quem tem um negócio. E isso está chegando de uma forma diferente, porque também tem um pano de fundo atrás, que é todo o seu contexto familiar, todo o seu planejamento financeiro. Então, são várias situações, né? E o que a gente está trazendo aqui é que agora é o momento de você entender qual é onde você está, né? E esse é o ponto. Então, o que foi para você quando você sentiu que, opa, chegou, a pandemia chegou e o meu isolamento vai impactar o meu financeiro, o meu risco de contaminação? Como é que foi para você? Então, assim como todos, né, no primeiro momento a gente, né, eu fiquei preocupada, né, de saber assim, realmente quanto tempo iria durar. Porque o impacto particularmente, alguns profissionais e eu, por exemplo, eu sou prestadora de serviço, né? Então eu tenho empresas, né, da área de odontologia que nós somos parceiros, então eu faço atendimento, né, como parceria. Então, esse modo de trabalho que eu escolhi hoje, né, trabalhar, impacta, porque se você está em atendimento, né, você está atendendo o paciente, você ganha. Se você não tem atendimento, você não ganha. Então, o maior impacto financeiro é saber como que você vai administrar, né, as suas contas, o seu dia a dia, sabendo que você é um autônomo, que é prestador de serviço e que você tem que ter uma margem do seu salário para essas emergências, né? Que é uma emergência, foi algo que surgiu, ninguém esperava. E como é trabalhar com isso? Então, no primeiro momento, eu fiquei surpresa e, ao mesmo tempo, o que eu fui pensar? Em quanto tempo
que eu tenho, né, uma segurança para eu poder lidar com tudo isso. Então, no primeiro momento foi eu realmente fazer o meu cálculo, né, dos meus ganhos, né, do que eu tinha a receber, né, e o quanto que isso até, em qual momento para mim ficaria para um bom momento para eu administrar, vamos se dizer. Então, o que ficou presente, assim, compartilhando com os outros colegas de profissão, é que muitos não têm como eu posso dizer, um caixa, sabe? Ele não tem uma reserva. Ele não tem uma reserva. Muitos, né? Eles trabalham, pagam cursos, adora pagar curso, né? Dentista adora fazer curso. Então é curso, é conta, é filho e tudo mais. Só que ele não tem essa reserva. Então o fato dele não ter essa reserva impacta muito na condição financeira e até psicologicamente falando, né? Ela fica impactada com isso. Então, hoje, a parte clínica está sendo impactada a pergunta é, quando é que eu vou poder voltar? Né? Porque alguns estão realizando o atendimento de urgência, mas a gente não sabe essa frequência de como a gente estava trabalhando, ele vai acontecer. Então, está sendo isso, assim. O maior impacto nas finanças é saber que você não tinha um dinheiro guardado, né? É o que eu tenho escutado dos meus colegas. Então, que se abriu com a pandemia ter um desenvolvimento aí futuro de ter uma reserva. Se aquele que não tinha, ele vai passar a ter. E aquele que já tinha, em como administrá-lo, né? Nesse período. Né, Ana? Então, está sendo isso no momento. Eu acho que você trouxe o sentimento do medo, eu acho que isso é geral, porque até quem tem a reserva financeira também tem o medo do tipo, até quando, né? Ou como que vai ser. Então, eu vejo muitos dentistas sim com medo, preocupados, ansiosos. Então, esse é o sentimento que permeia tanto quem tem consultório, quem tem clínicas, né, negócios que tem, eu falo que assim, um rombo muito maior aí, um prejuízo em termos de volume financeiro muito grande também. Eu falei com algumas pessoas que estão sofrendo aí com esse impacto. Então, eu acredito que o impacto seria emocional, da incerteza, da ansiedade, de não saber, e a gente ainda realmente não sabe, né? E a gente segue as normas do conselho, que você falou, né? A gente segue as normas do conselho. E o impacto financeiro, né? E eu acho que o que você trouxe foi o que, na consultoria, eu abordo muito esse tema da reserva, porque para mim ela faz parte, né, do planejamento financeiro. E a reserva, o que eu escuto de muitos dentistas é que, mas não sobra dinheiro, não sobra tempo, e aí que é o planejamento, é por isso que a gente está fazendo essa conversa, porque o planejamento financeiro e essa reserva nunca vai sobrar. Assim, a real é que se você espera, é que nem aquela analogia que falaram, se você espera ir na academia quando você está sarado, nunca vai ter esse momento. Então, não adianta. Eu já fiz até uma live falando muito sobre a reserva financeira, só que tem pessoas que não têm, e a gente tem que partir dessa realidade. E eu sei, em campo, atuando ali, que muitos dentistas não têm essa reserva. Então, eu falo que assim, a gente não pode também olhar o leite derramado, assim, você tinha que ter juntado. Eu escuto algumas lives falando assim, você tinha que ter juntado, e a live não vai falar. Eu não quero falar disso porque isso fica o ensinamento, né? O ensinamento seria bom ter uma reserva. Agora que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Que acho que essa é a dúvida, né? Porque eu sempre falo, a gente pode ter vários impactos, e eu falo, quando eu vou fazer consultoria no negócio, independente se é um consultório pequeno ou uma clínica de salas e tudo mais, eu sempre vejo 4 pilares. Eu falo que são 4 pilares que são básicos para qualquer negócio. Se você está vendo a live e você não é dentista, você tem um outro negócio, pode ter certeza que vai se encaixar no seu negócio. Você tem que ver o aspecto financeiro. E você pode não ser pessoa jurídica, você pode ser você, tá? Então a gente pode estar falando com você, dentista, né? Sim. Você tem que ver os seus aspectos financeiros. O que eu quero dizer com aspecto financeiro? Você tem que controlar a sua entrada de dinheiro, a sua saída de dinheiro e como você vai criar mais valor para esse dinheiro. Então, esse é o aspecto financeiro. Aí entra várias coisas, inclusive tributação. Você tem que ver o seu aspecto de marketing. O seu marketing pessoal, o seu marketing na clínica, num consultório. Então, assim, precisa ter dinheiro e precisa saber
valorizar e chamar esse dinheiro, que seria o marketing, né? E você tem um outro pilar que é equipe. Então, você tem dinheiro, você tem que atrair esse dinheiro e você tem que ter pessoas que te apoiem a gerenciar e administrar esse dinheiro, que seria a equipe. E um quarto pilar, que seriam os processos. O que são os processos? É juntar tudo isso em uma ordem, numa sequência que faça sentido para você ter um resultado, né? Então, basicamente é isso. Se você é um dentista que não tem consultório, você também tem que ser policial ou criar uma gestão financeira para você. Ter uma reserva financeira, por exemplo, ou administrar os seus ganhos e gastos, né? Os seus custos, o preço. Se você é um prestador de serviço, quanto que eu cobro pelo meu serviço? Depende qual o seu custo, qual é o seu público. Então, tem toda uma análise financeira que você tem que fazer. Com relação ao marketing, eu já escutei isso de dentista. Não, mas eu não tenho consultório, eu sou prestador. Tudo bem, mas como que as pessoas vão te chamar ao seu serviço, né? Qual é o seu marketing pessoal? O que você está fazendo para que as pessoas chamem o seu serviço? Também, independente se você não tem consultório. Equipe, né? Às vezes eu falo assim, não, mas e o dentista, aí vai um ponto que eu abordo muito. O dentista, ele tem uma tendência a ser um pouco centralizador. Ele gosta de ele não vê o negócio dele como uma empresa e ele quer fazer tudo. Isso é muito comum. Eu já tive um consultório, eu fui essa pessoa, então eu falo por experiência própria também. Eu queria fazer tudo, eu queria fazer a finança, eu queria fazer o marketing, eu queria fazer. E aí só falta braço, né? O povo fica faltando os braços. Então, ter uma equipe é fundamental, o dentista saber quem ele pode contar como parceria, por exemplo. Eu não tenho consultório, mas quem você pode fazer um parceiro? Quem pode ser um parceiro seu comercial, né? Agora está sendo a hora, né? O momento, né, da pandemia vai começar com. Vai fazer com que você, profissional, vai ter que se reinventar. Porque se você está acostumado a lidar muito por. Tá bom, eu tenho até meu consultório, eu administro bem. Só que agora vai ter que ser a hora de você ter as parcerias. Né? Se você não faz um tratamento de canal, então você vai fazer a parceria para o colega. Então, falando financeiramente, né? O impacto aí. No momento, se você é uma pessoa que tem um consultório sozinha, ou se você é um empresário, né, que tem uma equipe, como é que você vai desenvolver isso, né, com a volta agora, né, que a gente, né, como profissional e os empresários da área, eles vão começar a administrar de uma maneira diferente. Então, como você, profissional, pode contribuir com essa empresa, né? Se você é um prestador, como você que tem empresa pode ser um diferencial, né? Você buscar um diferencial. Tá bom, então posso fazer parceria com um colega, eu não tenho ele fixo no meu consultório, mas eu posso fazer a parceria de atender alguns procedimentos que eu não realizo. Como que é você se descobrir a fazer essa parceria? Né? Nesse momento de pandemia, é realmente isso vai ser uma nova descoberta para a nossa área, né? Já que a gente tem essa característica mesmo, né? Do individualismo ali como profissional. Então, eu convido a vocês, né, dentistas, empresas, começarem a olhar e se compartilharem. O que aquele profissional que vem fazer aqui, né? Ele é meu parceiro na clínica, o que ele pode fazer além do que ele já faz? Ou o próprio profissional também propor para propor para a empresa. Olha, eu estou pensando isso, eu tenho essa estratégia, o que você pensa? Então, parar de pensar e achar que o outro tem que fazer por você. Né? Principalmente quando ele é prestador de serviço, aí ele tem a empresa, aí ele fala, não, eu vou lá, então eu espero que ele gerencie os pacientes para que eu possa ir. Então, isso acaba impactando a sua área financeira. Você esperar do outro o que você pode fazer de diferença. Então, faça você a proposta para que esse momento da área financeira que está te impactando, você possa se reinventar e aí tirar, né, um diferencial, é o que a Ana está falando, né? Se descobrir e ver que maneira diferente você pode trabalhar, né, com essas parcerias. E uma coisa que você falou das parcerias é fundamental na odontologia. A gente vê que funciona parcerias com empresas, com outros profissionais, com outras áreas também funcionam, clínicas que são integradas com outras especialidades, com outras áreas da saúde. Então tem opção, tem oportunidade, né? Agora é o momento talvez de olhar para isso. Com relação também ao marketing,
é a questão das redes sociais, né, do uso, né, das redes sociais, de você começar esse engajamento online, que para muitos dentistas ainda soa um pouquinho perigoso pelo fato do conselho, quem não sabe, quem está vendo e não é dentista, a gente não pode divulgar, ó, clareamento, portanto, e tal. Essas coisas são proibidas pelo conselho, então a gente tem algumas limitações nesse sentido e a gente tem que estar atento à regulamentação. Uhum. Tudo isso vai entrando nesse processo, né, que são os pilares que eu falei. E o processo, né, que seria como unir tudo isso daí em alguma coisa que funcione, aí vai o pulo do gato pro dono, para você, porque eu vejo muitos dentistas, e aí isso impacta diretamente no planejamento financeiro, que tomam decisões financeiras, de marketing, de processos e de equipe, que não são condizentes com o propósito daquele dono, né? Com o resultado financeiro que aquela pessoa quer. E eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. A gente junta dinheiro, por exemplo, quando a gente tem um objetivo. Eu vou viajar, então eu vou juntar dinheiro porque eu tenho aquela viagem para fazer. Ou eu quero comprar uma casa, um carro, eu junto dinheiro para comprar aquela casa. E o ser humano ele tem muito disso, ele precisa de um para quê. E às vezes o seu para quê não está tão ajustado. Então, isso daí é uma coisa que impacta muito no seu financeiro também. Então, olha aí, se tudo continuar do jeito que tiver, né, que assim, após a pandemia, como que você vai estar? Você vai querer continuar com as mesmas ações financeiras, de marketing, de equipe, de parcerias, de processos? Ou talvez é hora de você falar, nossa, Ana, é verdade, acho que eu vou mudar. E você começar a direcionar as suas ações, porque aí a gente entra numa conversa que a gente teve, eu e a Josi, antes da live, que mudou. A odontologia mudou. Uhum. E a Josi trouxe uma. Eu não atendo tanto clinicamente, né? E aí ela trouxe uma questão do como mudou a questão da biossegurança, né? Dos protocolos ali. Então, Josi, conta pra gente o que você vê dessa nova fase da odontologia. O que você pode. Vamos profetizar aqui, assim. O que a gente está vendo? A gente já viu na medicina a telemedicina, então atendimento virtual, isso está em trâmite, né? Da odontologia, a teleodontologia tem umas limitações, óbvio, né? Mas assim, isso tá em câmera. Acho que, se eu não me engano, teve até uma emenda provisória que saiu. Aí a E, gente completa aí como é que tá. Mas o que você vê dessa nova odontologia? O que você visualiza aí? então, nesse momento, o que a gente está percebendo é que vai mudar não só a biossegurança, né, de EPI, como a paramentação, aquele jaleco famoso que todo mundo estava adorando colocar, toquinha colorida e jaleco cada dia de uma cor. Hum. Realmente isso vai sofrer um impacto, né? Por conta de todo o protocolo que a gente vai ter que seguir agora, né? Que os profissionais eles já seguiam. Então, só que agora, pelo momento, a gente tem que estar alterando esse protocolo, né, de paramentação. É máscara facial, é toda a paramentação que a gente já seguia. Porém, o impacto dessa mudança que a gente vai ter futuramente, realmente vai ser nos seus atendimentos, né, que aquele atendimento que de repente era meia hora, que era um procedimento de acompanhamento, um procedimento mais curto, né? Um período mais curto, ele não tem como realizar num período de meia hora, por exemplo. Ele vai se tornar um período de uma hora. Então, aquele procedimento que seria já de uma hora, ele vai se tornar uma hora e meia, 2 horas. Por quê? Porque nesse intervalo, né, mesmo aquele profissional que já tinha habilidade em cuidar da higienização da sala, né, de todo o protocolo que é necessário entre um paciente e outro, ele vai precisar de um tempo maior. E isso vai interferir na área financeira. Por quê? Porque o profissional ele vai ter que fazer alteração de agenda, né? Se aquele profissional ele atendia 8, 10 pacientes por dia, ele vai ter que ter uma redução de atendimento, né? O tempo entre um paciente e outro vai ser maior, né? A gente vai alterar isso principalmente na parte das finanças. Por quê? Porque o profissional vai estar investindo
muito além, né? O investimento vai ser muito maior de paramentação, de higienização de todo o processo, que não só ele e toda a equipe vai passar, então vai ter uma adaptação de todo o treinamento, a equipe vai ter que sofrer uma alteração aí de estar recebendo treinamento de como será esse novo protocolo para toda a clínica tratada, né? Então, auxiliares. a Ana faz, né? Tem uma parte do processo aí que ela aplica, né? Como ter a otimização de tempo e de hora em relação às suas finanças, que no final do dia isso vai ser alterado. Então, o profissional né, da odontologia, ele vai ter que fazer novos cálculos, né, de custos da sua hora clínica, inclusive da auxiliar e da secretária treinamento, e você também como profissional. Aquele protocolo que já estava aqui, ó, na sua cabeça, que por repetição você já sabia todo o protocolo, ele vai ser alterado. Então vai ter, né, essa alteração no nosso dia a dia. Então você que é profissional vai ter que olhar para isso, né? A área das finanças, saber. E como fazer isso? A Ana diz, a Ana ensina direitinho como calcular, porque muitas vezes o profissional se perde com essas mudanças, né? Ele fala, uau, eu sei que eu tenho que fazer, mas por onde eu começo? Né? Então é isso aí, muitas mudanças e alterações de novos protocolos, com certeza. Essa nova odontologia, né, que a gente está falando, que o impacto é nas questões de biossegurança e financeiras, né, os maiores impactos, e eu vejo também os impactos em marketing, porque a gente está num contexto de pandemia que há uma certa visibilidade para a questão de contaminação, então isso também é uma forma de você abordar como um marketing em benefício do seu consultório, porque muitos consultórios, aquilo que eu falei, já fazem isso, já têm um cuidado. Então é a hora de você mostrar para o paciente que sim, existe uma preocupação com relação a isso, treinar a sua equipe, e a Lilian, da Edmelo Odontologia, falou assim, isso terá um custo que será repassado para o paciente? Sim, porque existem, aquilo que falou, mudou os protocolos, então acrescentou novos itens, né? Por exemplo, aquela máscara, um visor, a troca da gramatura, né? Isso. Espessura do avental. Então, isso são custos a mais, são custos extras que vão entrar na conta do seu preço individual do procedimento. Não só o preço, como que a Josi abordou do tempo. Se você faria uma coisa em meia hora e mudou para uma hora, o seu custo hora mudou. Logo, o seu procedimento, sim, vai mudar o valor. E isso pode ser passado para o paciente como uma forma de ele entender que é um cuidado a mais. Então, eu não vejo isso sendo uma coisa que o dentista vai repassar sim, mas que vai ser bem aceito, porque é um movimento de marketing, um contexto que gera essa preocupação e esse custo. Então, sim, acredito que tenha que rever os valores financeiros, não só dessa questão da biossegurança, como essa questão da pandemia de um modo geral, né? Do tempo, então tudo isso vai alterar sim, tá? E é importante, né? O como você vai abordar o paciente. O paciente hoje, a gente percebe que ele vai voltar pensando muito na saúde. E é na saúde no geral, não é só na saúde, né, bucal. Então ele vai estar com um medo maior. Então ele vai estar procurando o médico, ele vai estar procurando, né, o cirurgião dentista o quanto antes. Porque isso vai ser uma necessidade até dele emocionalmente falando, dele saber, eu tô bem. Então ele vai procurar a busca, né, de saber se a sua condição de saúde geral ela vai estar bem, né? Por quê? Porque hoje ela vai estar muito mais susceptível, né, até essa condição da pandemia ela se normalizarem, né? Isso vai causar ainda por muito tempo uma insegurança, né, para o paciente. Eu vou no consultório, será que aquela equipe ela realmente está fazendo os protocolos necessários que eles estão acompanhando na mídia? Então eles vão estar realmente observando, né? Eles hoje já sabem lavar a mão como um profissional da área da saúde, né? Não é só nós que realmente aprendemos a como fazer a higienização das mãos, então eles também aprenderam, então eles estão
tendo, né, aquele cuidado de observar mais o profissional. Então, acho que não vai ter nenhum impedimento, né? A Candy também perguntou, né, como repassar isso para o paciente. Então, é abordar realmente ele ver o cuidado que você está tendo com ele como a saúde está tendo em primeiro lugar, né? E não só a sua também como profissional. Eu acho que isso realmente vai ser um diferencial. Aquele que não fizer, realmente ele vai estar perdendo paciente. Porque hoje o paciente vai dar valor, né, a cada detalhe que esse profissional tiver com ele, né? Principalmente nos cuidados ao atendimento. Sim. E a Lilian, a Eli Mello, Odontologia, falou que está investindo em um aparelho de luz UV para desinfecção de superfícies. Então, exato. olha os protocolos, né? Como a gente está alterando a forma, né? Os custos e os procedimentos que a gente atua na nossa profissão, né? Tanto de EPI quanto de equipamentos. Então, sim, é um novo contexto e vai ter um impacto tanto financeiro, né, que isso vai ser repassado no custo do procedimento, tá, que a Cante perguntou também, então vai ser repassado como o seu valor hora ou o seu valor procedimento tendo essa alteração. E vale a pena você olhar o quanto, né, não é, eu acho que eu vou pôr então tanto, fazer uma análise mesmo fazer o cálculo, porque a você... né, ela é baseada pelo o custo fixo que o profissional, né, tem, então todo aí isso é com a Ana uma área mais personalizada que ela faz, mas que realmente quem, né, tiver dúvida em como fazer isso, a Ana traz a clareza de como realizar, né, de realmente você não se sentir inseguro, né, para poder passar isso para o paciente, realmente passar o que é viável, né, dentro, não só você como profissional, empresa, e ter o custo, né, viável e necessário, sem estar na incerteza. Então, a Ana explica direitinho como isso pode ser calculado, tá? A gente não vai conseguir trazer aqui na live, né, tantos detalhes, porque senão a gente iria passar, assim, uma tarde, porque é só um pedaço. É tipo o Jorge Mateus, né? Ficar 3 horas, 5 horas de live. 7 horas de live, então... E uma coisa que até acabou já adiantando, mas assim, é justamente o que eu ia perguntar, né? Se tivesse dentista assim, comentando, o que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão se preparando? A Lilian Delimelli já comentou do aparelho, então assim, o que vocês dentistas, além da paramentação, estão planejando? Porque assim, o futuro é que uma hora isso vai acabar, uma hora isso vai a gente vai voltar ao atendimento, novos protocolos vão ser inseridos, novas questões vão estar mais afloradas, mas os pacientes vão ter as necessidades odontológicas e vão para esse consultório, essa clínica. Então, o que vocês estão fazendo como dentista, né? O que está funcionando e vocês vão continuar fazendo? Ou que vocês falaram, puxa, isso não funciona mais, sei lá, minha secretária fazer tal procedimento ou auxiliar, ou o custo não funciona mais, esse valor não compensa. Eu, por exemplo, né, aqui teve a pergunta do como cobrar dos pacientes de convênio, então, assim, será que está compensando? Como que isso vai ser repassado? Será que não está na hora? Aí não só individual, mas como um senso coletivo, né, dos conselhos se unirem para ter essa conversa. Tudo é oportunidade, a gente tem que ver como uma oportunidade. Então, será que não é hora de renegociar justamente esses valores, né, de convênio? Em relação, por exemplo, a convênio, né? Então, muitas empresas, né, odontológicas, muitas clínicas odontológicas, elas atendem, né? É uma base que elas têm dos pacientes do convênio como um nicho, né, de atendimentos, né? Alguns fazem tratamento clínico ou endodôntico. Então, começar a avaliar realmente com as empresas, né? As empresas que você está credenciado a realizar. Isso realmente está compensando para você? Não que compensar financeiramente, porque você só está pensando no dinheiro. Não é questão de pensar no dinheiro, é na condição que hoje
o custo que você vai ter para atender vai ser maior. E o que a empresa vai estar te oferecendo, né? As grandes redes de convênio. Será que não vai ser o momento, né, da classe também fazer a reunião ou propor algo novo? Talvez está aí a chance dos profissionais ter uma alteração, né, de como receber do convênio. A gente não sabe ainda realmente como isso vai acontecer, né? Porque o convênio está em quem é credenciado não teve nenhuma alteração sobre, mas eu acredito que futuramente é uma conversa que ainda os profissionais vão estar conversando. A gente não tem uma resposta agora no momento, mas avalia. E às vezes esse profissional que está fazendo atendimento pelo convênio, se o custo-benefício para ele não for viável, isso financeiramente falando, né? Porque pensar no paciente, eu que sou clínico, eu amo meus pacientes, independente se é convênio, se é particular, quem é clínico, ele pensa na saúde, né? Ele não pensa financeiramente, mas hoje, falando que aqui a live é a questão de finanças, é você olhar se realmente isso, na hora que você for calcular para a sua empresa, né? Isso vai ter um impacto. E se vai funcionar, você continua. Se não vai funcionar, você veja uma outra oportunidade que você possa criar aí para sua empresa. Mas como repassar pelo convênio, a gente ainda não tem como, porque é a própria empresa que repassa, né, ao profissional. Então a gente não tem como alterar isso. Então é realmente esperar alguma alteração dos próprios convênios e isso não tem uma resposta no momento. Então, ponto de interrogação. Vamos esperar o próximo passo aí, como isso vai acontecer. Tá bom, Lilian? E existe uma conversa, né? Toda essa parte de questões coletivas, né? Então, existem conversas a respeito, muito fortes, inclusive, a respeito da teleodontologia, sobre a odontologia digital, sobre... imagina assim, a odontologia não só num contexto de Covid, mas existem muitas novidades na odontologia. Por exemplo, a odontologia digital, né? E existem conversas, e existem protocolos que estão sendo levados para o Conselho Federal, que estão sendo abertos vários projetos de lei. Então, são conversas que sim, a gente tem que estimular como ponta para que chegue. Então, mesma coisa dos convênios, né? Isso é muito forte na área médica, na odontológica um pouco menos, mas trazer isso mais forte como uma conversa coletiva, isso é muito importante. Porque vai ser importante, né? O paciente de convênio, ele tem o mesmo direito, porque ele está pagando o convênio, né? Então, ele, por estar sendo atendido e ter uma rede que ele escolheu para poder cuidar da saúde, né, bucal dele, ele tem todo o direito. Então, são duas situações, né? O paciente que tem o direito de ser atendido e o profissional de ter a estrutura, que no caso, né, o valor a receber para poder atender esse paciente com todo carinho, com toda a segurança. Então, é realmente ter a conversa, né? A gente não sabe como isso vai acontecer ainda, mas realmente é importante aí você acolher o paciente. Se você é aquela clínica que atende o convênio, acolhe o seu paciente, segue os protocolos, né, de orientação. Se ele está com urgência, orienta como atendê-lo pelo convênio. Realmente a gente não tem como falar em repasse, mas nesse primeiro momento, a única dica que a gente dá é atende o seu paciente, né, quem é credenciado, assegure nesse momento que ele precisa desse atendimento, né, nesse momento, e aí você vai acolhendo ele e dessa forma a gente também vai vendo os próximos passos que até a própria empresa provavelmente pode comunicar. A gente não sabe. Ou se você mesmo que é credenciado, continue atendendo, né? Seguindo realmente os protocolos e que eles sempre orientaram. Se você faz aquela especialidade, você atende. Se você não faz, você referencia, né? Então, orienta o paciente a ligar no atendimento e para ele poder ser atendido, porque ele tem todo o direito, tá bom? E com relação a essas projeções futuras, Josi, a gente até estava conversando também sobre agora é a hora de você ter um bom planejamento e um bom plano de ação, e isso vai ser fundamental. Então, algumas ações, algumas pessoas já me perguntaram, a gente vai entrar nesse tema também, o que pode ser feito, né? Então, em primeiro lugar, a primeira dica que eu daria
se você está lidando com alguma questão financeira, é você colocar no papel todas as suas dívidas e todos os seus custos e qual é o impacto que você vai ter. Porque se você não sabe, e a projeção, fala assim, ah, mas eu vou projetar para quanto? Projeta 3 meses, e a gente acompanha as notícias para mais tempo, tá? Mas assim, o que eu daria dica é, pega agora, abril, maio, junho, coloca todas as suas dívidas, todos os seus custos, se você tem consultório, se você não tem, você tem as suas dívidas também, né, pessoais. Então, coloca tudo num papel, fica presente para o impacto, o que está ali. Muita gente não tem essa clareza geral. Não. Negocia dívidas, se você tem aluguel, condomínio, conta, você renegocia o que você consegue de dívidas e de custos, elimina alguns custos. Eu, por exemplo, eu tinha 3 cartões, eu tirei um cartão, porque são pequenas coisas, mas que contribuem, sabe? Então, assim, às vezes a gente acha, ah, não, mas a taxa lá é tanto, mas vai tomando taxa, um período que às vezes você não está recebendo, são pequenas coisas mesmo, né? Não são grandes coisas, mas às vezes a pequena ação que você pode tomar. Então, renegocia o que você conseguir tirar de custos, né? Então, você vai olhar para ele, pegar na mão e falar assim: ah, isso aqui eu consigo tirar, isso aqui eu consigo negociar, isso eu vou ligar para ver o que pode ser feito. Uhum. O marketing online não pare das redes sociais, não pare a divulgação, exerça a sua presença digital de uma forma nova. Às vezes é a hora daquele dentista que nunca pensou nas redes sociais, começar a usar essa rede social, porque é uma forma de você se manter não só como autoridade, mas como divulgar conteúdo. A gente é dentista, a gente adora estudar, né? A gente tá brincando com a Josi. A gente adora estudar, a gente adora fazer curso. Pensa numa pessoa que gosta de fazer curso, é dentista. Porque a gente gosta de conhecimento, então a gente. Melhor do que saber, eu acho que é passar. Eu tô percebendo isso, assim. Mais do que eu saber sobre tributação, é eu falar com o dentista e ver que ele. Nossa, é isso que é tributação. Então, assim, isso é um prazer muito grande e tá na hora de você, se você tem essa possibilidade de exercer sua presença digital. Então, também é uma forma de você se planejar para quando retomar, né, os atendimentos, adequar suas finanças. Então, ver o preço que a gente estava falando. Será que na hora de você olhar a sua tabela e realmente organizar de novo essa parte financeira? As inadimplências, tá faltando alguém pagar, tá faltando alguém receber alguma coisa, então Ou tá qual que mesmo está sendo a sua proposta de pagamento? Reavalie, né, as política de condições de pagamento. como é que você está fazendo esse planejamento para esse paciente. De repente, você fazer um planejamento, lógico, nós realizamos o planejamento completo, mas começa a falar para ele, tá? Você pode começar como eu faço a descrição, fase 1, fase 2, fase 3, porque no primeiro momento ele não consegue pagar todo o planejamento, mas começa a dar prioridade daquilo que é necessário para ele ter uma condição já, né, de saúde bucal. De repente, isso vai ser um diferencial no seu financeiro que você não estava avaliando. De repente, você estava fechando tratamento em pacote fechado. Como é você segmentar alguns procedimentos? Alguns realmente não tem como você deixar um tempo maior, mas tem alguns que sim. Então, comece a reavaliar isso, como a Ana falou, né? Você que é empresa, você que é dentista, de repente você está trabalhando com a tabela há anos. Você fez aquela tabela e tá tudo bem, passou 1 ano, 2 anos, 3 e tá funcionando e nunca olhou para ela da maneira, né, de ter uma alteração ou achando que, não, acho que o meu paciente não vai aceitar. Mas não é questão de aceitação, é de como você está propondo para ele a maneira que ele pode fazer o tratamento dele, né? Então, começar a observar isso. De repente, o seu caixa que ficou negativo é o modo que você está administrando, né? Então, saber da tributação, saber por quê. Por exemplo, eu tenho experiência de saber de colegas que a tributação estava na mão de contador. Então, ele falou assim: olha, dentista não gosta de matemática, né? Então, por isso que ele se perde muito, até mesmo para fazer cálculo, assim, nesse sentido. Ele adora estar lá no mocho e fazer o que você gosta, né? No meu caso, é a reabilitação, é a lente de contato, então amo.
A Ana já foi para um caminho que muitos não gostariam, mas se não é ela, se eu não faço ou não gosto, então contrate alguém. Eu tive essa experiência. Gente, eu tive consultório, então eu sei plenamente o que muitos estão passando, né, passando como empresário. Comece a olhar de uma maneira empresarial o seu negócio. É lógico que você vai estar pensando como saúde, mas pensando como? Se você não gosta, contrate alguém que gosta, porque isso vai ser o maior ganho que você vai ter na sua vida. Eu tive, por quê? Porque quando eu tinha consultório, eu falei assim: vou contratar um contador, que eu contratando ele, tá tudo bem. Era como eu pensava, porque como eu não gostava muito de ficar calculando aí tributação e tal, eu falava: não, ele me manda lá a conta e eu pago. Então, com isso, fez com que realmente, depois de um tempo, eu escolhesse, né, junto com a minha sócia, a gente falou, não, vamos vender o consultório. Porque eu amava clinicar e já estava chegando uma hora que eu teria que ir para essa gestão que eu não gostava. Então, o que, que aconteceu? Né? Eu comecei a olhar de uma outra forma. Então, assim, mesmo eu sendo um autônomo, né, prestador de serviço, eu continuaria pagando a minha tributação. E como que eu iria fazer isso? Então, foi aí que começa a entrar você olhar, se você não faz, contrate alguém, mas saiba fazer. Se você só simplesmente contratar, como foi o meu caso, eu contratei com olhos fechados, assim, falei, não, tá contratada, a pessoa estudou para isso, então ela vai fazer certinho. Só que não. Quando eu fui vender o consultório, o que que aconteceu? Apareceram tributações que não tava lá para meu contador não me passou, e tipo assim, e não me passou porque ele estava errado? Que nada, porque eu não tinha experiência e não tinha o conhecimento devido. Então eu deixei acreditando assim, não, eu confio nele, realmente ele fez o que tinha que ser feito. Mas a clareza que eu teria que ter como empresária, eu não tive. O impacto foi o quê? De quando eu vendi o consultório, que eu vendi, eu tive que assumir a tributação, pouca, mas eu tive, graças a Deus que foi pouco, que foram aquelas que passaram despercebido, né? Então foi quando eu conheci a Ana, né? Agora, sendo autônomo. Então, ela me trouxe isso muito presente, que era possível. E como isso acontece? Então, hoje, né? A gente fez uma consultoria, né, Ana? Então, foi muito divertido. Eu não sabia que isso poderia ser possível, né, Ana? Então, gostaria de que a Ana compartilhasse um pouquinho de como é a consultoria dela, porque realmente fez diferença para mim. Eu fui lá, conversei com ela, fiz a consultoria com ela individual e pude aprender, né? Então eu pude aprender. Eu tá acessando, tirar o meu boleto do INSS, né? O meu GPS, que eu falava assim, imagina, o contador manda para mim. Hoje eu faço. Hoje eu entro no meu computador e eu gero o meu boleto e vou lá e pago e tenho a segurança que a minha contribuição, né? Nesse momento está sendo feita e está sendo feita todo mês, né? Com aquela data que a Ana dá toda essa orientação. Então comece a olhar, né, Ana? Então compartilhe um pouquinho aí porque muitas vezes a gente só acha que dentista só faz obturação do dente, né? Faz prótese. Então tem esse lado que é importante que muitos dentistas fogem um pouquinho. Compartilha aí, Ana, um pouquinho. Obrigada, Josi. E realmente, assim, o que você falou é bem verdade. Você teve uma história de contador, né? E eu conversei, eu conheço muitos contadores, inclusive, mesmo de eu ter feito a gestão tributária. E eu falava para eles, né? Eu ia em curso de contador porque eu queria entender, né? Eu era pessoa física e aí me falaram que tinha um tal de Carnê-Leão, que eu falava assim, eu tenho que lançar isso aí? Eu tenho que pagar esse INSS? Nunca ninguém me falou isso. Eu na faculdade passei, que ninguém me falou nada, eu não sabia. Quem fazia meu imposto de renda era meu pai, então eu não sabia de nada de tributação, absolutamente nada, zero. E quando eu fiquei sabendo, eu fui em uma palestra e era um contador, e eu falei, não, mas escuta, olha, eu trabalho numa clínica, eu trabalhava em 4 clínicas, eu ganho por porcentagem aqui, ali eu ganho uma parte, eu pago um período. O contador falou assim, não estou entendendo o que você está falando. E eu não estava entendendo o que ele estava falando, porque eu também não entendia nada. Eu só sabia que precisava lançar. Aí eu fui atrás, vi como é que lançava, e eu falava, caramba! E aí eu ia para os meus amigos, eu falando, você está lançando seu Carnê-Leão? Porque
eu descobri que esses negócios você tem que fazer, sabia? Que não sei... e aí eu lembro que eu atendia numa clínica e eu levava o meu computador e eu ia ajudando os dentistas a fazer, né? E aí, Ah, ó, fazer assim, tá. Aí eu fiz o curso de gestão tributária, né? E aí eu aprendi porque eu tive um consultório e eu achava estranho, isso foi antes de eu fazer o curso de gestão, é, vinha vários boletos para eu pagar de imposto que eu não sabia o nome. Eu falei, meu Deus, mas tem 4 impostos, eu tenho que pagar esses PIS, COFINS, não sei o ah, quê. E eu achava na minha cabeça que eu estava pagando mais imposto do que eu tinha alguma coisa errada ali. Aí eu mudei para o Simples Nacional, aí vinha a DAS, eu também estava pagando. Aí eu falei, não, vou estudar isso aí. Deve ter um jeito de eu economizar, porque assim, o planejamento financeiro, você tem que aumentar a sua entrada e reduzir o custo. E o reduzir o custo é o planejamento tributário. Eu falei, é, vou reduzir o imposto, porque eu acho que eu estou pagando muito imposto. Aí eu fiz o planejamento, né, a gestão tributária, e eu entendi todo o processo, eu entendi como é que os dentistas realmente eles estão numa modalidade que às vezes não faz sentido para um contador, porque foge do padrão. Né? O padrão seria você ser um autônomo ou você ser uma pessoa jurídica e você ser contratado, ou CLT, ou fazer parte de um quadro societário de uma clínica. E a gente sabe que não é o que acontece na maioria dos dentistas. Ou sim. eles trabalham por período, eles ganham porcentagem. Então a gente sabe que não é assim. E existe uma confusão de nota, recibo, de imposto de renda. E eu já fui em palestras de contadores e eu levava essa abordagem e eu via a dificuldade. Um contador até falou para mim, falou assim, que Ana, é muito complicado esse modelo que vocês atuam. É, E eu entendi o lado dele também, né? Que é complicado mesmo. é E às vezes porque o parece que dentista. ele não consegue ter a clareza, né? Assim como você, por exemplo, você é dentista e você foi em busca do conhecimento do que é, né, uma dificuldade de entendimento para os dentistas, né? Então, para você, é claro, quando eu vou comentar alguma coisa que eu não sei lidar, então eu falo, eu sei do que você está falando. Agora, é Sim, diferente de um contador que ele está segmentado, né? Padronizado algumas áreas. Então, ele atende empresário, então o empresário é o quê? Ou é jurídico, né? Então, ele tem uns segmentos. E quando foge um pouquinho desse padrão, sim. ele não entende. Ele fala, não, como assim? Então, para É, você que é dentista, você consegue trazer essa clareza para a classe, né? Não isso. só o profissional autônomo e também as empresas. Quantas empresas não pagam tanto impostos que elas nem precisariam? Porque elas não conseguem, né, ter a clareza do profissional que está indo lá fazer a prestação de serviço e como ele relacionar em como declarar o Isso. imposto, né, como empresa e você como prestador. É aí o E por ser, segredo. e aí, por ser dentista, eu olhava essas duas pontas, né? Então, Aham, ficou muito mais claro de eu conseguir passar para os dentistas onde eles estão, o que eles querem, que é o verdadeiro planejamento financeiro, é o que você quer, aonde você quer chegar, e qual é o passo a passo e o que você precisa para ou aumentar sua receita ou reduzir os seus custos, inclusive com tributação. sim. Então, foi aí que originou todo o processo, toda a parte de consultoria, todo o curso, que inclusive vou dar amanhã, É, quinta-feira. Então, quem estiver vendo aqui pela live, pode entrar lá no link que vai ter um desconto. Porque o meu projeto virou realmente contribuir para a classe odontológica com relação à economia em tributos, porque muitos dentistas ou sonegavam, não pagavam e correm risco de multa e prisão, isso. ou eles acabavam pagando mais do que o necessário, que é o que acontece, Uhum. tá? Então, E isso ah, que e por isso que a área financeira dele, né, na hora que ele vai fazer o fechamento do caixa, muito que bom. bom, né? Então, pessoal, voltando, né, o nosso Contextualizar, né, no seu Instagram, contextualizar aí, Ana. planejamento, né, financeiro, tributário. A gente já falou um pouquinho sobre o contexto da pandemia, a gente falou sobre como a nova odontologia está sofrendo esses impactos, né, de novos procedimentos. A gente imaginou aí quais seriam os próximos movimentos, quais seriam as próximas ações. E a gente entrou numa questão muito de planejamento, né, de financeiro. A Josi compartilhou para ela como é que foi ela
fazer a questão do planejamento tributário para ela, que ela tinha um contador, e eu expliquei para ela como que nem sempre o contador ele está presente para todos os aspectos que a profissão que a odontologia ela traz. E eu trago isso no curso, né, que eu dou, tanto consultoria individual como aulas, né, online para mais dentistas, né? E uma coisa que eu falo é que é muito importante o dentista ter essa visão holística, né, que é uma visão não só técnica, né? A gente brinca, né, que dentista gosta de fazer curso, especialização e fazer muito curso técnico. E hoje a gente viu que não só a parte técnica, mas o dentista ele também precisa ter conhecimentos administrativos, né? Financeiros, tributários, questão de compra, venda, estoque, marketing, são outros aspectos administrativos que fazem parte da profissão. Desenvolvimento pessoal, capacidade de se relacionar, gestão de tempo. Então, são aspectos, são facetas desse dentista que hoje, mais do que nunca, não podem ser deixadas de fora, né, para fora dessa conta. E a gente estava explicando um pouquinho sobre como que esse planejamento tributário, até no caso da Josi, fez sentido para ela, fez sentido para ela sair daquela posição mais passiva, né, de receber a informação e não de fato se apropriar dessa informação e como eu posso fazer isso. E acabou levando uma economia, né, para ela, porque ela consegue gerar os seus. Ela falou, eu achei engraçado quando você falou para mim que você falou assim, nossa, mas eu posso gerar, eu não preciso pagar um contador para fazer isso. Você também pode pagar um contador, mas você pode economizar e fazer. E é simples. E eu achei muito engraçado quando você virou para mim no final e falou assim, mas é só isso, Ana? Eu falei, é só isso, Josi. Nossa, porque para mim era algo que era tão distante, né, de realmente assim, e o medo? O medo, primeiro, era a primeira sensação, né? O medo de fazer errado e se eu fizer errado vai ficar pior, né? Então, imagina se eu gerasse um boleto errado, né? Como seria assim eu ter que resolver isso depois? Então, para evitar de fazer errado, eu mesmo ia e achava melhor contratar o contador, porque aí o erro não era meu, né? Então, isso ficou claro quando a Ana me deu a consultoria, né, de como seria isso possível, né, eu fazer com segurança, porque ela pega assim, como cada passo, ela pega na mão. Então ela vai realmente tirar todas as suas dúvidas, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha dúvida até de como entrar no site, assim. Como? Tá, eu entro no site, faço o quê? Clica onde? Escreve o quê, né? Então ela dá as dicas do código, né? Da contribuição que você vai ter que selecionar para poder gerar o boleto. Então, fora as outras dicas que ela dá, né, sendo da área da saúde, que realmente para mim fez um diferencial. Então, hoje eu poder entrar lá, né, e lançar todos os meus recibos dos meus pacientes. Então, tem todo o gerenciamento que ela explica, o passo a passo, você baixar o aplicativo, você entrar, como que você vai cuidar disso com segurança. Então, hoje, além de economizar, né, eu tenho a segurança de saber que estou fazendo certo, né, e eu não vou ter problema nenhum no futuro. Então, é incrível, né, realmente ter alguém que tenha a clareza, né, porque a gente vê muitos cursos falando, antes de encontrar a Ana, eu realmente já tinha escutado muitas coisas, só que não ficava claro. As pessoas falam, mas é simples. Mas o como elas traziam, né, a informação, não ficava claro. Então, para mim, só ficou claro quando a Ana sentou comigo e aí ela mostrou o passo a passo e o como isso era importante, né? Eu entender. Então, acho que o maior medo aí é não só como empresário, né, dele também lançar, em gerenciar o profissional que trabalha com ele e lançar como empresa, né, sendo jurídico, e também o profissional autônomo sendo físico, né, e como gerenciar tudo isso. Acho que era o maior medo que eu tinha e hoje eu mesmo lanço, né, direitinho
E aí eu tenho a segurança aí. Mas qualquer dúvida também que tiver, ó, pode ligar para Ana, que a Ana consegue esclarecer, Manda um principalmente no WhatsApp, começo, né? né? Se você, ela vai lá te dar toda a consultoria, mas de repente você tem segurança, gerei certo? Aí você manda uma foto lá, tá joinha, tá certo. Então, né, ela te dá o respaldo aí logo depois da consultoria. Mas realmente fez diferença, né, Ana? Então explica um pouquinho mais para quem gostaria, né, de conhecer o trabalho da Ana. Se ficar alguma dúvida aqui na live, pode mandar um direct, né? E pode ir perguntando aqui também, que aquilo que ela puder responder e esclarecer, ela vai esclarecer para vocês. Obrigada, Josi. Você trouxe o que eu escuto de muitos dentistas, é justamente essa confusão e o medo de estar fazendo errado ou não estar fazendo, né? Então, ou ele não sabe e não faz, ou ele faz, tem inseguranças, ou ele faz e depende de um contador. E eu tive uma colega amiga, né? Ela é minha amiga, que ela caiu na malha fina porque ela mudou de pessoa física para jurídica e nesse período ela dependia ela não tinha informação e ela dependia de um contador e acabou caindo na malha fina porque o contador não lançou a parte física, somente a jurídica, porque ele nem considerou que ela poderia atender físico. Então, enfim, foi uma confusão, foi alguns erros que aconteceram e falta de conhecimento. E o que ficou presente foi, quando a gente fez a consultoria, o quanto que ela se apropriou do tipo, nossa, isso não teria acontecido, isso não vai acontecer, porque agora eu entendo o que eu tenho que fazer. Então, o mais importante que eu falo da consultoria eu faço o passo a passo junto, é o que a Josi falou, eu entro no site junto, a gente gera um NIT, um código junto, a gente vai no site, gera o boleto, vê a data, cria um jeito da gente fazer isso autonomamente, com segurança. A gente faz um planejamento de aposentadoria, qual aposentadoria que você quer, como é que isso vai ser lá na frente. Mas mais importante do que de tudo isso é eu saber que o dentista entendeu e que ele está seguro de que está fazendo certo, de que se eu for trabalhar numa clínica, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, eu posso negociar com a clínica que eu tô. Então, isso para mim é o que mais me chama atenção, que o dentista ele sai empoderado de, tá, eu estou fazendo certo, é isso mesmo. E eu falo que não tem nada de errado você fazer com um contador. Tem muitos dentistas que falam, não, eu prefiro ter esse custo e fazer com um contador. Não tem problema, né? É que o que eu falo é que muitos dentistas são pessoa física. E pessoa física, a gente tem algumas possibilidades de economizar em algumas coisas. Inclusive, na hora do Carnê-Leão, eu dou algumas dicas de como você economiza, ou é um pouco mais estratégico na hora de você lançar os seus recibos, os seus recebimentos e a aposentadoria. Então, nada é fechado, né? Então, são estratégias no planejamento tributário. Existe a sonegação, que é você não lançar. Você lançar errado e você ter uma estratégia de como lançar aquilo que as empresas usam anualmente para reduzir a carga tributária, que no Brasil é elevada, né? E não tem como a gente fugir, porque a gente mora aqui, a não ser que você mude de país. Exato. Fico muito feliz. Porque para mim ficou muito claro, né, mesmo depois anos, né, tendo empresa, enfim, que isso a gente não aprende na graduação, né? Então, assim, muitos dentistas, eles primeiro eles querem realizar o primeiro sonho, que é de se formar e ser graduado em odontologia. Depois vem o segundo sonho, que é ter o consultório. Então, ele só imagina que ter o consultório é uma cadeira e eu ter os atendimentos com os meus pacientes. Então, isso ele vai deixando. Então, ele não tem isso presente quando ele vai abrir, né, um consultório, mesmo que ele seja um consultório individual ou uma clínica, né, que tenha 3, 4 cadeiras, enfim, e que tenha um gerenciamento maior de equipe. Então, isso não tem uma clareza quando a gente, né, tem a graduação, né? Quando a gente recebe o nosso diploma lá. Então, não vem escrito como isso acontece, né? Como eu vou administrar. Então, para mim, ficou muito claro que, assim, a dica que eu dou para qualquer amigo que está assim, se formando, eu falo, olha, quer entender bem, né? De você ter que gerenciar com segurança a sua empresa ou o seu consultório que você está começando, vai entender de tributação.
Não tem como. Porque se ele começa a não entender, vai chegar lá na frente que ele vai pagar dobrado. Porque você falou, né, Ana? Ele pode cair na malha fina pelo fato dele nem ter tido a clareza de como fazer. Porque tem alguns que eles ficam tão contentes, né? Assim, felizes em estar atendendo, em abrir consultório. É lógico que para abrir um consultório também tem toda a parte burocrática de documentação. Mas isso, ok, liberou. Aí vem a segunda parte, né? Que aí ele não coloca na parte financeira de gerenciar os custos, porque ele não sabe. De repente, o custo que ele se baseou para trabalhar, ele não colocou a tributação. Então, aquele paciente que ele vai ter que dar o imposto, né? Né, no caso, a nota fiscal e tudo mais, ele não consegue ter a clareza. De repente, isso é o que está impactando ele em ter um ganho. Porque às vezes ele está fazendo um cálculo que ele não colocou, e aí chega no final do mês a conta não bate. E aí? Então ele acha que é a falta de marketing, ou ele acha que é o profissional que está fazendo parte da sua equipe que não está produzindo quanto ele esperava, ou que ele mesmo, como profissional, está falando, uau, eu chego cedo e vou embora à tarde, e por que eu não estou conquistando o que eu quero? Né? Então é o que a Ana falou lá no começo da live. Ter a clareza, o quanto é realmente cada procedimento, o como você pode trabalhar com o público que você quer trabalhar, tendo o valor, né, agregado daquele trabalho que você vai realizar para ele, mas com todos os atributos, né, que você tem que colocar ali para fazer o tratamento dele. Então, assim, isso às vezes está sendo o impacto da sua empresa não andar, né? Ou não está sendo o impacto que você está tendo em não se realizar profissionalmente. Quantos recém-formados ou até mesmo profissionais que estão no mercado e ele fala, uau, odontologia não é para mim, eu não quero mais a odontologia, né, Ana? Então, por quê? Porque ele está recebendo impacto de alguma maneira. Então, com certeza está sendo não ter a clareza do próximo passo, né? Que a gente fala. Então, desde o comecinho, então realmente você ter alguém que possa te orientar, né? Você que está começando, você que começou, você que está no mercado há anos, ter a clareza, né? De realmente saber se mudou alguma coisa, né, Ana? Então, de repente, pode ter dicas aí. E uma coisa que eu falo, José, é que as coisas estão mudando, né? Até nesse contexto da pandemia, muitas coisas estão alterando. Alterações maiores que tiveram foi com relação à anuidade do CRO, né? Que foi a gente teve alteração com relação à emissão da declaração de imposto de renda. Então a gente tem que são coisas que estão se alterando, e o que eu escuto de muitos dentistas são dois comportamentos que me preocupam. Um que é o comportamento que eu chamo que é avestruz, que é aquele que coloca a cabeça na terra porque não quer ver os problemas, né? Que assim, eu sei que tem que pagar e que me preocupa, né? Porque a conta chega, né? Também que me preocupa, que eu vejo muito na consultoria, é meu amigo faz assim, então eu vou fazer assim também, né? E o seu amigo, seu colega, às vezes tem um outro modelo, tem um outro contexto e tem um outro planejamento tributário, financeiro que não faz nada a ver com o seu. Então, dois comportamentos funcionam. Ele quer ter uma facilidade naquele momento, né? Ele quer a dica do amigo, né? E realmente essa parte tributária ela é muito individualizada, né? Então realmente tem que entender cada processo, né? Que por isso que a Ana faz o treinamento até, né? A consultoria de realmente fazer o treinamento com a equipe, o treinamento principalmente com a secretária, que muitas vezes, né, o profissional orienta a secretária a lançar nota, a fazer toda essa parte administrativa, né, dessa tributação, e que isso acaba interferindo. Então, se você não tiver uma equipe com clareza e treinada, isso pode fazer com que a Ana trouxe. Você está pagando mais além do que você teria que contribuir, né? No caso. Então, assim, ter a clareza, né? Então, a Ana faz esse trabalho, ela consegue identificar se é empresa, né? Ou se você é um profissional
que tenha uma única cadeira ou prestador de serviço, cada caminho, né? Então a Ana consegue deixar claro o que cada um precisa fazer, né? Então, por exemplo, eu hoje sou prestadora de serviço, então eu estou seguindo um caminho. Se de repente eu resolver mudar, então ela vai orientar, então muda, né, o cenário, né? Então, realmente é importante aí. Deixa eu ver se acho que a conexão voltou. Certeza. Ai, começou a conexão aqui, assim, reconectando, reconectando, aí parou. Mas para concluir, que foi aquela parte que travou, que eu estava colocando, que é muito importante essa parte do treinamento, né? Que é quando você faz o treinamento, por exemplo, com a equipe. A maioria dos dentistas, eles treinam a secretária a lançar, né? A nota, né? A emitir o recibo. Então, tudo isso é importante, né? Então, a Ana também faz esse treinamento, né? Com a equipe, né? Realmente para direcionar, né? O que o cirurgião ele quer na clínica dele, como que funciona. Então, os processos, né? De treinamento de secretária, de auxiliar, né? Do técnico, né, de saúde bucal. Então, que, né, as clínicas elas se apresentam dependendo do número, né, de profissionais que ele trabalha. Então, todo esse segmento, tudo é importante. Então, para uma empresa, para ela ter um sucesso como ela espera, não é só um pedacinho, né? Não é só saber, por exemplo, lançar. Então, é um pacote completo. Então, a consultoria da Ana, ele traz os segmentos. Então, ela vai te trazer a clareza do que você vem buscar. Se você vem buscar a parte de esclarecer como é que funciona imposto e tributações, ela vai te trazer uma consultoria. Depois ela tem a consultoria de empresa. Aí ela vai avaliar o que você está buscando na empresa e aí ela te traz um planejamento. Então, cada segmento. Ah, não, eu quero fazer o treinamento. Depois que analisou o que precisa a empresa, é treinamento? Então, como é que isso vai ser realizado? Então, é segmentado. Então, uma empresa, para ter um resultado, né, ela precisa realmente tá acompanhando, né, o passo a passo. Então, a gente até conversa muito. Qual que é o próximo passo, né? Para o profissional da área da saúde, né, Ana? Isso. E você trouxe bem explicado, Josi, até te agradeço, porque é justamente isso, são os pilares que eu trouxe no começo da live, que é o financeiro, marketing, equipe e processos. Tudo faz parte de uma coisa só, mas na cabeça do dentista, às vezes, isso não está tão segmentado. Então, o processo, ele vai amarrar tudo. Então, amarrando a nossa conversa hoje, existe o contexto da epidemia, existem novos procedimentos de biossegurança, existem custos financeiros alterados, existem treinamentos que requer tanto da equipe quanto como isso vai ser levado para o paciente. Então, tudo isso precisa ser amarrado, né? Então, Tá. a questão financeira, ela aborda um processo também, né? Faz parte de você se planejar financeiramente. Então, Uhum. existe a consultoria de processos, que seria isso, toda essa história que a gente contou, tanto da ponta até o final, que é o processo, e existe a questão tributária financeira, que é o que a gente colocou aqui, que sim, é algo que você pode fazer. Se a entrada diminuiu porque hoje você não atende, o que sobra para você é ver opções de você ter uma novas formas de entrada ou reduzir custos, que aí entra a questão tributária. Às vezes você está pagando coisa a mais, às vezes você não está pagando, e se vier uma multa ou um juros ou um boleto alto, isso também entra num contexto difícil para você, né, de desafio financeiro. Então, é questão de olhar e se planejar, e a diferença é que eu sendo dentista, eu estou olhando da sua perspectiva, eu entendo a ponta, o que que você, como que você lida com isso, como que isso é para você, e eu sento e faço um planejamento com você do que você quer no futuro, tanto para o seu negócio quanto para você. Eu já atendi vários dentistas que não têm consultório, que são pessoa física e atendem prestando serviço, mas também é necessário um planejamento. Então, realmente, esse é o contexto geral. Então, o que eu costumo fazer é tanto em negócios para processos, a consultoria, quanto para dentista. Eu estou abrindo amanhã um curso online, uma aula online de tributação. Vai ser amanhã,
Isso. quinta-feira, às 4. Só que não é assim uma live, né, no Instagram, a gente faz a parte num outro aplicativo e a gente faz um passo a passo, que é o que a Josi tinha comentado. Cada passo de você gerar o seu número, de qual o seu planejamento, como que você vai emitir o boleto, qual a data, qual o valor, como que funciona. É o passo a passo mesmo, é de sentar e a gente fazer junto. É na prática. É na prática. A Ana, ela começa, né, Ana, o diferencial, assim, que eu percebo na consultoria da Ana é assim, não é só uma teoria, não é algo que você vai lá ficar escutando, né, a aula e imaginando o processo acontecendo. Não, ela vai te passar as informações e você vai estar lá com o computador, você vai estar lá com o seu caderninho de anotação e ela vai entrar com você, ela vai falar, tá bom, tem dúvida? Então vamos para o próximo passo. Enquanto você não está esclarecido, né, do primeiro passo, ela não vai para o outro. Então, é uma consultoria em prática, né? Então, esse é o diferencial, de realmente você entrar lá e acessar, né, no site e fazer todo o processo na hora do treinamento, né? No caso, na hora da consultoria que ela está te dando. Então, para mim, fez a diferença. Eu levei meu computador, eu levei o meu bloco de notas, então tudo isso fez com que realmente aquela dúvida que parecia tão mínima de clicar onde, tipo, tá, ok, né? Porque às vezes a gente tá tão acostumado assim na odontologia, né? Eu faço o protocolo, então eu sigo lá. O primeiro passo, segundo, terceiro, então é a expertise do cirurgião dentista, né? Acompanhar e seguir os protocolos. Então, ele acha que o outro falando, dando as orientações, isso vai estar, não, eu já entendi. Vai lá na hora fazer. Na hora que vai fazer, eu poderia ter perguntado isso para Ana. Então, é ali que surgem as dúvidas, né, na prática. E aí você tem a oportunidade de esclarecer e por isso que você sai realmente sabendo fazer com a consultoria, né? Não é algo que você fica assim, uau, paguei aquela consultoria lá, mas olha, poderia ter perguntado mais coisas. Então, realmente é uma consultoria na prática, né? Não só na teoria. Então, é muito bom, né, Ana? Obrigada, Josi. Eu queria te agradecer, porque eu até lembro quando a gente terminou, o alívio que você ficou, né? De, ai, nossa, tô fazendo tudo certo, não vou correr nenhum risco de cair Nossa! mais na fina. E o que mais me chamou a atenção, e eu tô falando não assim, que eu escuto mesmo, eu tenho depoimentos, tenho relatos de como o dentista relata que é simples, porque na cabeça da pessoa, tributação, imposto, acha que é uma coisa muito Aí complicada. você fala assim, o carnê-leão, parece que aquele É, leão tem de comer. e a alíquota, Sabe? e um monte de coisa. E assim, e eu realmente, e uma coisa que eu falo na consultoria é que eu não estou dando uma palestra, eu não estou dando uma consultoria para você entender de tributação. Eu estou dando uma consultoria para você se regularizar e você entender o que você precisa. Isso faz diferença, porque são pequenos detalhes que eu queria que falassem isso para mim, porque eu fiquei tão perdida nos conceitos que eu senti falta de uma coisa mais prática, de, ó, você é assim, você quer isso, então faça assim. Então, é simples, depois que eu entendi, eu falo para todo mundo, dentista que eu conheço, eu falo, olha, é simples, o que que você quer, assim, assado. E eu vejo que o dentista, não só ele sai com a autonomia e a economia, mas como um planejamento, ele sai empoderado. E eu vejo também dentistas relatando que a conversa em clínicas e a noção dele de planejamento muda só por ele ajustar essa questão tributária. E existem muitas economias que você pode fazer, tanto em previdência social, quanto em carnê-leão. Existem, até ontem mesmo um dentista me mandou uma mensagem falando, né, desse contexto e do que está acontecendo, e infelizmente não mudou nada com relação ao lançamento, ainda é obrigatório, você tem que lançar mensalmente, mas existem algumas estratégias, e eu passei para ele, né? Ele fez consultoria comigo e eu deixo o canal aberto para a gente conversar sim, porque as dúvidas, como a Josi falou, surgem no caminho. Mas é interessante saber que a conversa muda. Ele trouxe a dúvida de uma forma diferente, de uma forma já entendendo e como ele podia ter uma solução frente àquilo. E a autonomia que eu prezo. E eu falo isso, quero que você saia sabendo o modelo para você e empoderado de você conseguir lidar com isso. Então, é muito interessante. Fica o convite, então. Amanhã é uma aula online, então vão ter outras pessoas. Existe a consultoria individual, que foi a que a Josi fez.
E fica o convite, tá com desconto, né? Pelo fato de a gente estar nesse contexto, também abro para mais dentistas conseguirem participar, né, nesse momento. Então, é uma forma de contribuir. E é o passo a passo mesmo. Então, eu só solicito que você esteja com um computador, com internet, porque a gente vai fazer o passo a passo juntos, entrar no site, emitir a guia. Então, é uma turma limitada, eu não abro para muitas pessoas, porque senão eu não consigo gerenciar nas aulas online. Mas se você não quiser participar, tem a aula consultoria individual, que é um valor diferenciado, né? Porque é só você. E tem o link na descrição, você preenche um formulário, algumas perguntinhas para eu entender qual é o seu contexto. E a gente faz essa consultoria individualizada para você sair seguro, para você sair regular e para evitar de ter uma despesa desnecessária. Então, esse é o principal Então, aí. mesmo, né, Ana? Então, o convite, né, tá feito, né, para você que quer participar, né, fazer, na verdade, a consultoria. Qualquer dúvida pode enviar um direct para Ana, né, para poder esclarecer e você escolher se faz em grupo ou se faz individual. Mas realmente, o que eu tirei para mim foi ter a liberdade de saber que eu estava fazendo o que está sendo solicitado, né? Como contribuição, você como dentista contribuindo. Então, vou dormir com a consciência tranquila que eu estou fazendo o certo, né? E não vou ter nenhum problema com isso. Então, essa é a segurança que a gente dá, né? Que a gente tem. E aí a gente trabalha com a segurança melhor, né, para a gente mesmo, porque a gente já sabe como a gente vai lidar com as tributações que a gente tem que fazer, né? Então, envie direct, né? Manda direct para Ana. Obrigada, Também Josi. Eu vocês agradeço. enviar novos temas aí, né, para as próximas lives. Exato. E desde já também, né, agradecer, né, porque a Ana é uma parceira, né, não só de colega, né, de profissão, mas é uma amiga mesmo no dia a dia, né? A gente não se encontra só para falar de odontologia, mas realmente está aí feito o convite. Foi muito bom participar aqui da live com você e com todos, né, Obrigada. que prestigiaram, né, a gente. Obrigada. Eu queria até te agradecer. Obrigado também pelo convite, essa conversa que a gente teve, para deixar presente para os nossos colegas, né, que é uma forma assim de eles se planejarem agora nesse período, né, de restrições. Queria convidar também as pessoas a seguirem a Josi na rede social dela. Ela é dentista, ela trabalha com a especialidade de dentística e estética, que hoje está muito comum botox, lente de contato, toda essa parte de harmonização. Então, pode seguir ela nas redes sociais, ela tem um trabalho muito bonito, tem uns casos muito no Instagram dela, então obrigada por essa conversa, e sim, eu vou fazer suas palavras de qualquer tema, qualquer necessidade, tanto de dentistas ou temas de lives, a gente está aqui para Exato. contribuir com os nossos colegas, no fundo é isso, a gente quer se Muito. unir nesse período. Olá, Eliane! Olha, gente, 700 quilômetros daqui. A Eliane tá de São Paulo, então tá prestigiando aí a nossa live. Dani, linda, saudade, faz parte da equipe também. Logo, logo estaremos de volta ao trabalho, né? Então é gostoso estar aqui com vocês, né? A gente começa a falar, então parece que a live termina e começa, e por isso que agora a gente entende, né? Porque tanta gente fica na telinha do Instagram. Mas é incrível. Então, eu e a Ana estamos começando aí, né? Então, nos veremos nas próximas lives, né, Ana? Com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigadão, viu? Boa noite para você. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Tchau.